Bom, meus amigos, no tema do vídeo de hoje eu gostaria de tratar com vocês com um assunto que está relacionado com o último vídeo que nós postamos aqui no canal. Se você acompanhou o nosso último vídeo, eu vou deixar aí no card para você. Você verá que nós tratamos sobre o pré, pós e amilenismo, que cada um desses termos significaria, como esses termos interpretariam a segunda vinda de Cristo e também a questão do reino. Se esse reino é literal e futuro, ou se esse reino é um reino simbólico que está espiritual no coração do homem pecador e que se deu a partir da ressurreição e vem passando por todo esse período da igreja até a segunda vinda de Cristo. Então, nós tratamos precisamente sobre o pré, pós e amilenismo e algumas diferenças entre si. No tema do vídeo de hoje também não será diferente do antigo. No tema do vídeo de hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre o livro de Apocalipse e sobre 4 escolas de interpretação desse livro. Mas antes de nós tratarmos sobre esse vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que ainda não são inscritos em nosso canal, que estivessem se inscrevendo, que estivessem dando um joinha para dar essa fortalecida, compartilhando o máximo que vocês puderem e também não esquecendo de assistir esse vídeo até o final, que também é importante para mim e também é importante para vocês. Bom, meus irmãos, no tema do vídeo de hoje, nós já adiantamos para vocês aí na introdução, que nós trataremos sobre o Apocalipse. O Apocalipse nós sabemos que é um livro um pouco, que mexe com muitos símbolos, com muita curiosidade de muitas pessoas. Algumas pessoas interpretam de uma forma, outras de outras ao seu bel prazer. Uns entendem que o livro de Apocalipse é um livro místico, outros já entendem que é literal, outros entendem que tudo é simbólico e representa a força, a luta do bem contra o mal. E no final das contas o bem vence e o mal sempre é derrotado como sempre. Então, mas o livro de Apocalipse ele está muito distante de ser isso aí que as pessoas dizem, ou de ser só isso aí, segundo algumas escolas de interpretação. O livro de Apocalipse ele foi escrito com o propósito de trazer conforto para as pessoas. As pessoas ali, os primeiros cristãos do primeiro e começo do segundo século, eles estavam passando por muita perseguição por parte do Império Romano perseguindo, matando todo mundo. O cristianismo no começo, nos primórdios, era visto como uma seita, como uma heresia, enfim. E os cristãos eram perseguidos e massacrados também porque não se drobavam, não compravam o discurso do Império Romano, não cultuavam os deuses do Império Romano, não cultuavam a figura máxima do imperador, do César, e aí todos eles eram perseguidos e mortos. E aí o livro de Apocalipse, ele é escrito dentro desse contexto e ele começou a circular entre os primeiros séculos da era cristã com o propósito de trazer conforto a todas as pessoas da sua época. Então, basicamente, essa é a ideia principal do livro de Apocalipse. O termo Apocalipse, ele significaria aí, todo mundo sabe, algo que é revelado, algo que algo que está descoberto, melhor assim dizendo, para todas as pessoas. Então, é basicamente isso. E se tratando do livro de Apocalipse, nós sabemos que existem 4 escolas de interpretação principais do livro do Apocalipse, sendo elas a escola preterista, a historicista, a idealista e a futurista. Então, em rápido tempo, eu vou tratar sobre essas 4 visões, como cada uma entende o livro de Apocalipse. A primeira sendo a preterista, o termo por si só já diz tudo. A escola ou a linha de pensamento preterista, ela entende que o Apocalipse já houve o seu cumprimento no ano 70. É claro que existe uma parte da linha preterista que entende que o Apocalipse ele se cumpriu no ano 70 e que se cumpriu também na queda do Império Romano. Mas isso aí também é uma outra história. Mas, em suma, no básico mesmo, a escola preterista, ele entende que o Apocalipse ela se cumpre no ano 70. E nós sabemos que não foi no ano 70 que o Império Romano ali invade de vez Jerusalém, destrói o Santo Templo, destrói toda a cidade, mata muita gente, e os que puderam fugir, começaram a fugir da cidade para uma outra cidade. De acordo com essa escola preterista, ele entende que o capítulo 24 de Mateus ali, né, que o capítulo 24 é quando Jesus está ali diante do Templo de Jerusalém, e os discípulos encantados com o Templo de Jerusalém, Jesus vai dizer, olha, vocês estão vendo esse templo aí, eu digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E essa profecia, precisamente, ela se cumpre no ano 70, quando o general Tito vai lá, invade Jerusalém e destrói tudo. Não ficando pedra sobre pedra aí, segundo alguns historiadores, é porque, segundo alguns, o ouro que tinha no templo, ele se derrete e se mistura com as pedras, e aí alguns salteadores, depois da destruição do templo, eles vão lá, pegam essas pedras e começam a raspar para tirar um pouco desse ouro que se mistura com essas pedras. Então, segundo alguns,
não ficou pedra sobre pedra. Se você pegar o capítulo 24 também de Mateus, você verá que o próprio Cristo vai dizer, olha, vocês devem orar a Deus para que a vossa fuga não aconteça no sábado e nem no inverno. Por que no sábado e nem no inverno? Porque justamente isso, o judeu no sábado ele tinha uma certa quilometragem onde ele poderia percorrer ou andar. E a invasão sendo no sábado, isso significaria que ele teria que andar milhares e milhares e milhares de quilômetros. E aí eles quebrariam o sábado. No inverno, porque o inverno dificultaria muito, o inverno muito rigoroso, muito turbulento. E Cristo ainda vai dizer, olha, ai das grávidas. Por quê? Porque estariam grávidas e dificultaria muito o acesso à correria, enfim. Cristo ainda vai dizer, olha, não volte a pegar nada. Então, segundo a escola preterista, a profecia ou o Apocalipse ele se cumpre precisamente no ano 70 e segundo alguns outros entendem também dessa escola que as últimas partes do Apocalipse se cumpriria ali na queda do Império Romano. Não sei se ficou claro para vocês, mas é basicamente isso. O Apocalipse se cumpriu na história, é preterista, é passado, já se cumpriu até o ano 70 com a destruição de Jerusalém e o seu respectivo templo. Na escola historicista, você tem a escola historicista entendendo que uma boa parte do Apocalipse, os primeiros capítulos, ou os primeiros capítulos mesmo de Apocalipse, ele se cumpre na história, mas que o Apocalipse ele vem passando por todo o período da igreja. Ou seja, ele não se cumpre tudo na história, como diz o preterismo, no ano 70, mas ele houve uma boa parte do seu cumprimento na história, no passado, no primeiro século, nos primeiros séculos da igreja cristã, mas o seu cumprimento, ele vem acontecendo no período, na trajetória, sabe, todo esse período da igreja cristã aqui na Terra, e que sim, haverá um cumprimento ainda no futuro, que seria basicamente a volta de Cristo. Na escola idealista, que é a terceira linha de pensamento, que surge ali no período basicamente ali mais ou menos da Reforma, no período da Idade Média, ali da Reforma cristã, a escola idealista é uma escola que entende o Apocalipse como sendo só símbolos e só símbolos, só isso. Ou seja, o Apocalipse mais ou menos representaria a luta do bem contra o mal, Deus contra o diabo, mais ou menos esse maniqueísmo, esse dualismo aí, assim eu posso dizer, do bem contra o mal. E que o Apocalipse, na verdade, seria uma mensagem mais espiritual, mais simbólica. Ou seja, você lê o Apocalipse e entender que o Apocalipse representar a perseguição, né? O povo que era perseguido, era massacrado, era morto pelo Império Romano, representado aí talvez na besta que surge da terra e do mar, enfim, a mulher que é perseguida pelo dragão do capítulo 12. E representa mais ou menos essa mensagem espiritual, ou seja, que um cristão ele é perseguido, que ele é morto, que ele pode ser, sabe, manietado pelo mal, mas que no final das contas Cristo ele viria e o salvaria. No final das contas o mal, o bem venceria sempre o mal. Mas basicamente é assim que entende, que interpreta o Apocalipse a escola idealista. Ela acredita que o Apocalipse é mais ou menos esse simbolismo ou essa mensagem espiritual de uma certa forma confortadora ao nosso coração. Então, mas de acordo com a escola idealista, eles acreditam sim que há um reino literal, que é uma vinda literal, ou seja, que a vinda de Cristo, pelo menos isso, ela é literal, ou seja, ela acontecerá de uma forma literal, a segunda vinda de Cristo, a parousia, mas que todo o contexto do Apocalipse ele é simbólico e que traz uma mensagem espiritual confortante aos nossos corações. E, por último, a quarta escola de interpretação do Apocalipse é a futurista. De acordo com essa escola futurista, que na sua maioria esmagadora, as igrejas no mundo, aqui no Brasil, principalmente as de cunho pentecostais, eles entendem que o Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 3, ele é todo histórico, ou seja, se cumpriu na história, apesar de que uma coisa aqui e acolá desses capítulos ainda vão se cumprir num passado, ou está se cumprindo, segundo alguns. Mas na sua maioria entende que o Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele foi todo cumprido no seu passado. Ficou na história. Só que do capítulo 4 até o capítulo 22 do livro de Apocalipse, ainda se cumprirá as profecias. Então daí porque o nome futurista, porque eles entendem que todo o livro do Apocalipse é futuro, ainda se cumprirá. Eles não entendem que o Apocalipse ainda vem se cumprindo, ou se cumpriu, ou que a história se repete, sabe, como um quadro que você olha de vários ângulos, não. Eles entendem que é sempre futurista.
E que eles interpretam também o Apocalipse dentro de um contexto histórico-gramatical, ou seja, dentro de um contexto literal. Ou seja, tudo no Apocalipse de uma certa forma, reflete uma literalidade para a gente. Então o Apocalipse, segundo essa escola, ainda se cumprirá e que tudo que se pode interpretar após o capítulo 4 é de cunho literal. Então, não sei se ficou claro para vocês, alguma dúvida vocês deixam aí no comentário, mas basicamente é isso aí. Preterismo, passado, anos 70, historicista, se cumpre no passado, alguma parte, outra no futuro, e vem passando em todo o período da igreja, idealista, tudo símbolo espiritual, e que tem também um futuro literal, que é a segunda vinda de Cristo, e o futurista, capítulo 4 em diante, de Apocalipse, é tudo futuro e tudo literal. É isso aí, pessoal, deixa essa força aí, eu vou deixar para você aí um código aí, só para você se basear em tudo que eu disse aí. Dê essa força aí compartilhando, curtindo e se inscrevendo em nosso canal. Fique com Deus.